Ele a odiava por abandonar o homem que foi como um pai para ele, um idoso que morreu olhando pela janela, esperando por ela. Ela o desprezava por ser um simples capataz, um estranho com olhos de juiz que se achava dono de seu lar e de suas memórias. Um testamento inesperado os condenou a viver juntos, sem suspeitar que o ódio que sentiam era apenas uma máscara para se protegerem. Sob o teto do velho casarão do vinhedo, o rancor do passado e o desejo proibido do presente se tornariam uma coisa só, uma tempestade da qual nenhum dos dois conseguiria escapar. Antes de começar, curta este vídeo, inscreva-se no canal e comente agora aí embaixo de onde você está assistindo. Seu apoio nos ajuda a contar histórias mais poderosas. Que sua vida seja cheia de bênçãos se você se inscreveu no botão abaixo que diz inscrever-se. Agora, vamos começar. O ar no escritório do advogado Ramírez era denso e cheirava a papel velho e a café frio. Mateu apertava as mãos sobre os joelhos, sentindo o tecido áspero de suas calças de trabalho contra a pele. Os nós de seus dedos estavam brancos. Cada segundo que passava naquela cadeira de couro, em frente à mulher que acabará de chegar da cidade, parecia uma traição à memória de Dom Ramiro. Ele a observou de soslaio. Helena. Usava um vestido escuro, elegante e simples, que parecia deslocado na modesta cidade de Santa Cruz. Seu cabelo castanho caía sobre seus ombros e seu rosto, embora pálido e tenso, conservava uma beleza que, para Mateu, era irritante. Era a neta pródiga, aquela que havia abandonado o velho há 10 anos e só retornava agora, com o corpo ainda quente, para reivindicar o que acreditava ser seu. O advogado pigarreou, quebrando o silêncio. Como sabem, Dom Ramiro era um homem de palavra e de vontade firme. Seu testamento é um reflexo de seu caráter, disse ele, e seus olhos pousaram em ambos, medindo a tensão que podia ser cortada com uma faca. Mateu apenas assentiu. Ele conhecia a firmeza de Dom Ramiro melhor do que ninguém. Havia sido sua sombra, seu aprendiz, o filho que ele nunca teve. Havia segurado sua mão no leito de morte enquanto o velho suspirava um nome, Helena. Começarei com a parte fundamental, prosseguiu o advogado Ramírez, desenrolando o documento. Deixo todos os meus bens, que consistem no vinhedo Santa Cruz, no casarão da família e nos ativos líquidos correspondentes, divididos em 2 partes iguais, 50% para meu fiel capataz e braço direito, Mateu Rivas, e 50% para minha única neta, Helena Torres. O sangue de Mateu gelou. 50%. Ele esperava uma compensação generosa por seus anos de serviço, talvez a pequena casa do capataz e uma pensão, mas metade de tudo? Ele olhou para Helena e viu em seus olhos a mesma surpresa, embora tingida de um orgulho que lhe revirou o estômago. Ela esperava ser a única herdeira, estava claro. No entanto, continuou o advogado, e sua voz adquiriu um tom grave, há uma cláusula, uma condição inquebrável que Dom Ramiro estipulou pessoalmente. Ele fez uma pausa dramática. Ambos os herdeiros, Mateu Rivas e Helena Torres, deverão morar juntos no casarão principal, administrar juntos o vinhedo por um período de 1 ano completo, a contar de hoje. Deverão tomar todas as decisões de forma conjunta. Se um dos dois decidir abandonar a propriedade ou se negar a colaborar antes do fim do ano, perderá automaticamente sua parte da herança, que passará integralmente para outra pessoa. O escritório ficou em um silêncio sepulcral. Mateu sentiu uma onda de raiva tão quente que teve que se agarrar com mais força à cadeira. Era uma armadilha. Uma jaula. O velho o havia trancado com a única pessoa que ele desprezava no mundo. Morar com ele, sussurrou Helena, e sua voz foi um fio de incredulidade. Ela olhou para Mateu como se estivesse vendo uma criatura selvagem. Mas eu não sei nada sobre vinhedos. Meu avô sabia. Exatamente, disse Mateu com a voz rouca, a primeira vez que se dirigia a ela. Seu tom era áspero, carregado de ressentimento. Você não sabe de nada. Não sabe do esforço, do suor, do amor que Dom Ramiro colocou naquela terra. A terra que você abandonou. Você sabe nada da minha vida nem do porquê eu fui embora, replicou ela, erguendo-se na cadeira, com um olhar desafiador. Eu não tenho que dar explicações a um empregado. A palavra empregado foi como uma bofetada. O advogado Ramírez interveio rapidamente. As condições são claras e não são negociáveis. Dom Ramiro queria que o vinhedo prosperasse, e acreditava que a única forma era unindo o sangue e o suor, a família e o trabalho. Vocês têm até amanhã para se mudarem para o casarão.
A partir de então, o ano começa a correr. Se tiverem sucesso, o vinhedo será de ambos. Se fracassarem, um de vocês perderá tudo. Ao saírem do escritório, não trocaram uma única palavra. Mateu caminhou a passos largos em direção à sua velha caminhonete, sentindo a fúria vibrar em cada músculo. Sentia-se traído pelo homem que mais amara. Em que Dom Ramiro estava pensando? Acreditava que, por um passe de mágica, o rancor de anos se apagaria? Ele chegou ao casarão antes dela. O sol da tarde banhava os vinhedos. As fileiras de parreiras que ele cuidara com as próprias mãos se estendiam até onde a vista alcançava. Este era o seu mundo, o seu lar. E agora tinha que compartilhá-lo. Quando o táxi de Helena apareceu na poeirenta estrada de entrada, Mateu a esperava na varanda, de braços cruzados. Ela desceu do carro, tirando uma mala que parecia cara demais para aquele lugar. Parou a alguns metros dele, observando a casa como se fosse uma lembrança dolorosa. Não pense que isto me faz feliz, disse ela, quebrando o gelo. Farei o que for necessário por um ano para garantir o que me pertence. Depois, venderei minha parte e você nunca mais vai me ver. Para mim, está perfeito, respondeu ele, com frieza. Mas enquanto estiver aqui, você não será uma convidada. Há trabalho a fazer. As uvas não esperam por princesas da cidade. Ele se virou para entrar na casa e, ao passar por ela, seus braços se roçaram. Foi um contato mínimo, fugaz, mas uma estranha corrente elétrica percorreu os dois, surpreendendo-os. Pararam por um instante, olhando nos olhos um do outro de perto pela primeira vez. Mateu pôde ver o cansaço por trás de sua fachada de dureza. Helena viu nos olhos escuros dele uma dor profunda, quase tão grande quanto a sua. Foi apenas um segundo, e então ele se afastou bruscamente, como se tivesse se queimado. Seu quarto fica no fim do corredor, o que era dos hóspedes. O seu, o que você tinha quando era criança, nós transformamos em um depósito há anos, disse ele, deliberadamente cruel. Sabia que aquelas palavras a machucariam. Viu a pontada de dor em seu rosto antes que ela a escondesse atrás de uma máscara de indiferença. Tanto faz, respondeu ela, e entrou em casa, arrastando sua mala. O primeiro jantar foi um desastre silencioso. Mateu havia preparado um ensopado simples, comida do campo. Helena olhou com desconfiança antes de se servir de uma porção pequena. Comeram em extremos opostos da longa mesa de carvalho da sala de jantar, o mesmo lugar onde Mateu havia compartilhado centenas de refeições com Dom Ramiro. O silêncio era pesado, cheio de palavras não ditas. Meu avô, ele sofreu no final? Perguntou Helena de repente, com a voz quase inaudível. Mateu parou de comer. Levantou o olhar e a encarou. Agora você se importa? Sempre me importei, disse ela, e havia um tremor em sua voz. Pois não demonstrou muito. Ele morreu esperando uma ligação sua. Uma carta. Algo. Olhava para a estrada toda a tarde, esperando ver um carro que nunca chegou. Ele viu como as lágrimas surgiram nos olhos de Helena, mas elas conteve, cerrando o maxilar. Você não entende. Não sabe de nada. Então me esclareça, desafiou ele, inclinando-se para a frente. Sou obrigado a morar com você. Pelo menos poderia saber por que meu mentor morreu com o coração partido. Helena levantou-se bruscamente, empurrando a cadeira para trás. Não pretendo discutir minha vida particular com você. Vim para cumprir um contrato, nada mais. Boa noite. E foi embora, deixando-o sozinho com a comida pela metade e o eco de sua própria crueldade ressoando na silenciosa sala de jantar. Mais tarde naquela noite, Mateu não conseguia dormir. Revirou-se na cama, o corpo cansado, mas a mente em chamas. A presença de Helena na casa era um lembrete constante da perda de Ramiro e da injustiça de sua última vontade. Ele se levantou e desceu à cozinha para pegar um copo de água. A casa estava escura, iluminada apenas pelo brilho pálido da lua que entrava pelas janelas. Ao passar pela biblioteca, viu uma luz tênue se infiltrando por baixo da porta. Empurrou a porta com cuidado e a encontrou lá. Ela estava de pé em frente às estantes, descalça, com uma camisola de seda que contrastava com o ambiente rústico do cômodo. Tinha um velho álbum de fotos nas mãos. As lágrimas que havia contido durante o jantar agora corriam livremente por suas bochechas. Estava tão absorta que não o sentiu chegar. Mateu ficou paralisado na porta, observando-a.
A luz da lua a envolvia, suavizando seus traços e fazendo sua dor parecer quase palpável. Por um momento, o capataz rude e ressentido desapareceu, e restou apenas um homem que via uma mulher destroçada. Ele deu um passo em sua direção, sem saber o que dizer. O ranger da madeira do assoalho a assustou. Ela se virou bruscamente, assustada, e secou as lágrimas com raiva. O que faz aqui? Não se pode ter um momento de paz. Esta também é a minha casa, respondeu ele, sua voz mais suave do que pretendia. Aproximou-se um pouco mais e viu a foto que ela estava olhando. Era Dom Ramiro, muito mais jovem, segurando nos braços uma menina pequena com um sorriso a quem faltava um dente. Era ela. Você sente falta dele, afirmou Mateu, não como uma pergunta, mas como uma constatação. Claro que sinto falta dele, sussurrou ela, abraçando o álbum contra o peito como um escudo. Mais do que você poderia imaginar. Houve um longo silêncio. Mateu sentiu um impulso estranho de consolá-la, de colocar a mão em seu ombro, mas se conteve. Por quê, Helena? Por que não voltou? Ele a adorava. Ela ergueu o olhar, e seus olhos marejados encontraram os dele. Porque ele me pediu, disse ela em um sussurro quebrado. No dia em que fui embora, meu avô me fez prometer que não voltaria. Disse que era para o meu bem, para me proteger de algo. Ele nunca me disse do que. Mateu ficou sem palavras. Aquilo fazia sentido nenhum. Ramiro, afastando a neta que tanto amava, não combinava com o homem que ele conhecia. Sentiu uma rachadura se abrir no muro de seu ressentimento, deixando entrar uma dúvida incômoda. Antes que pudesse processar, Helena se moveu para passar por ele e voltar para seu quarto. No espaço reduzido entre a estante e a mesa, seus corpos ficaram a milímetros de distância. Ele podia sentir o aroma suave de seu cabelo e o calor que emanava de sua pele. Ela teve que levantar a cabeça para olhá-lo, e seus seios roçaram o peito dele por um instante. Com licença, disse ela, com a voz trêmula, sem conseguir desviar o olhar. Ele não se moveu. Olhou para ela, os olhos e a respiração de ambos falharam ao mesmo tempo. Ele estava tão perto que podia contar as minúsculas sardas em seu nariz e ver o reflexo da lâmpada em suas pupilas dilatadas. Ele cheirava a terra, a trabalho duro e a um leve toque de vinho, um aroma masculino e inebriante que a envolveu por completo. Ele, por sua vez, se viu perdido na profundidade dos olhos dela, cor de avelã, agora escuros pela tristeza e pela proximidade. O suave perfume floral que emanava de sua pele se misturou com o cheiro de livros velhos da biblioteca, criando uma combinação estranhamente íntima. Sem pensar, seus olhos desceram para os lábios dela, entreabertos e úmidos pelas lágrimas. Sentiu um impulso primitivo poderoso de inclinar a cabeça e prová-los, de silenciar as mágoas dela e as suas próprias com um beijo. Você tem cheiro de problema, sussurrou Mateu, sua voz um murmúrio rouco que vibrou no peito de Helena. A frase era rude, mas o tom era estranhamente possessivo, quase sedutor. A pele de Helena se arrepiou. Seu coração batia descontrolado, não por medo, mas por algo completamente diferente, algo que a assustava ainda mais. E você, que cheiro tem? Replicou ela em um sussurro desafiador, sem recuar. Diga-me você, desafiou ele, baixando o olhar para a boca dela novamente, de uma forma tão descarada que ela sentiu que o ar lhe faltava. Ficaram assim, suspensos no tempo, por uma batida de coração que pareceu uma eternidade. O ódio que haviam professado por horas se dissolveu, substituído por uma tensão crua e palpável que crepitava no ar entre eles. Foi ela quem quebrou o feitiço. Com um empurrão suave, mas firme, em seu peito, ela abriu caminho. Não volte a se aproximar assim de mim, disse, embora sua voz não tivesse a convicção que pretendia. Ela se virou e praticamente fugiu da biblioteca, deixando Mateus sozinho, com o coração martelando contra as costelas e o fantasma do perfume dela no ar. Ele passou a mão pelo cabelo, frustrado e confuso. A revelação de que Ramiro a havia afastado desestabilizou, mas sua própria reação física a ela o havia destruído por completo. Ele deveria odiá-la. E, no entanto, naquele momento, a única coisa que sentia era um desejo feroz e desconcertante. Na manhã seguinte, o café da manhã foi ainda mais tenso que o jantar anterior. Helena desceu vestida com jeans e uma blusa simples, como se quisesse demonstrar que estava pronta para o trabalho. Mateu mal ergueu os olhos de seu prato de ovos. A lembrança do encontro na biblioteca flutuava entre eles,
densa e incômoda. Hoje começaremos com a poda, disse ele bruscamente, sem olhá-la. É um trabalho delicado. Se cortar onde não deve, pode arruinar a colheita do próximo ano. Então é bom que me ensine direito, respondeu ela, com um toque de ironia. Não pretendo perder minha herança por um galho mal cortado. Saíram para os vinhedos sob o sol da manhã, que já começava a esquentar. Mateu a guiou entre as fileiras de videiras, suas botas levantando pequenas nuvens de poeira. Ele se movia com a segurança de quem conhece cada centímetro daquela terra. Para Helena, tudo era novo. O cheiro de terra úmida, o zumbido dos insetos, a extensão verde que parecia não ter fim. Sentia-se como uma estranha em sua própria casa. Mateu lhe entregou uma tesoura de poda e um par de luvas grossas. Observe, ordenou ele. Parou em frente a uma das parreiras, e com movimentos precisos e rápidos, começou a cortar os ramos excedentes. Suas mãos, grandes e calosas, moviam-se com uma delicadeza inesperada. A videira precisa respirar, explicava, mais para si mesmo do que para ela. É preciso tirar o velho para que o novo cresça com força. É preciso saber o que sacrificar. Helena o observava, fascinada apesar de si mesma. Havia uma paixão na forma como ele falava das plantas, uma conexão profunda que ela invejava. Quando chegou sua vez, pegou a tesoura sem jeito. Olhou para o emaranhado de galhos e não soube por onde começar. Não, assim não, disse Mateu, impaciente. Ele se aproximou e parou logo atrás dela. Seu corpo era uma parede de calor em suas costas. Helena ficou tensa. Relaxe os ombros, disse ele, e colocou as mãos sobre os ombros dela para corrigir sua postura. Seu toque era firme e um arrepio a percorreu, um que não tinha nada a ver com frio. Então, sua mão direita cobriu a dela, que segurava a tesoura. Sua pele áspera contra a pele suave dela foi um contraste que a fez prender a respiração. Você precisa sentir a planta, sussurrou ele em seu ouvido, seu hálito quente roçando sua pele. Aqui, disse, guiando a mão dela para um galho específico. Este está fraco. Rouba a energia dos outros. É preciso cortá-lo. Juntos, pressionaram a tesoura e o galho caiu no chão com um estalo. Helena não tinha ouvido uma palavra do que ele dissera. Sua mente estava completamente ocupada pela sensação do corpo dele colado ao seu, sua voz ressoando em seu ouvido e o cheiro de sua pele sob o sol da manhã. Ela se virou ligeiramente para olhá-lo, seus rostos a poucos centímetros de distância. Entendeu? Perguntou ele, e seus olhos escuros não olhavam para a videira, mas para os lábios dela. Acho que preciso de mais prática, sussurrou ela, incapaz de quebrar o contato visual. Estavam prestes a cruzar aquela linha invisível novamente quando o som de um motor os interrompeu. Um luxuoso carro esportivo, de uma cor prateada que ofuscava sob o sol, avançava lentamente pelo caminho em direção ao casarão. O carro era tão estranho àquela paisagem quanto Helena fora no dia anterior. Mateu se afastou dela bruscamente, como se tivesse sido pego fazendo algo proibido. Seu rosto se endureceu. Quem diabos é esse? Resmungou. Do carro desceu um homem alto, vestido com calças de linho e uma camisa impecável. Usava óculos de sol de grife e sorria com a confiança de quem está acostumado a conseguir tudo o que quer. Dirigiu-se a eles com passos firmes. Bom dia, disse ele com uma voz suave e educada. Interrompo algo. Procuro a dona desta propriedade, a senhorita Helena Torres. Helena, ainda um pouco atordoada pela proximidade de Mateu, deu um passo à frente. Sou eu. E você é? O homem tirou os óculos de sol, revelando olhos azuis e um sorriso encantador. Ricardo Vargas, ao seu dispor. Sou um investidor imobiliário e, devo dizer, sua propriedade é ainda mais impressionante pessoalmente do que nas fotos. Ele estendeu a mão para Helena, ignorando completamente Mateu. Helena, por inércia, a apertou. A mão de Ricardo era suave e bem cuidada. Muito prazer, disse ela, confusa. Não sabia que a propriedade estava à venda. Ah, tudo tem um preço, senhorita Torres. E estou disposto a pagar um muito generoso, disse Ricardo, sem soltar a mão dela. Seu olhar percorreu o vinhedo e depois voltou a pousar nela com uma intensidade que a fez se sentir desconfortável. Não é só a terra que é requintada por aqui. Mateu deu um passo à frente, interpondo-se ligeiramente entre eles.
O cheiro de terra e suor de seu corpo contrastava violentamente com a colônia cara de Ricardo. A senhorita Torres e eu somos sócios, disse Mateu com o maxilar cerrado, enfatizando a palavra sócios. E o vinhedo não está à venda. Ricardo finalmente pareceu notar a presença de Mateu. Olhou-o de cima a baixo com uma ponta de desdém. E você é? Sou o capataz. E o sócio de 50%, respondeu Mateu, seu tom carregado de desafio. O sorriso de Ricardo se alargou. Ah, entendo. O acordo do qual me falaram na cidade. Fascinante. Uma situação muito pitoresca. Ele se virou novamente para Helena, ignorando Mateu mais uma vez. Senhorita Torres, Helena, se me permite. Sei que acaba de chegar, e deve ser avassalador. Adoraria convidá-la para almoçar no melhor restaurante da cidade para discutirmos uma proposta que, garanto, lhe interessará muito. Uma proposta que poderia libertá-la de situações pitorescas e devolvê-la à vida que você conhece e merece. A oferta era tentadora. Um almoço, uma conversa civilizada longe da tensão constante com Mateu. Mas a forma como Ricardo o havia desprezado, a arrogância em sua voz, a incomodou profundamente. Além disso, o olhar furioso que Mateu lhe lançava naquele momento provocava nela uma estranha e perversa satisfação. Agradeço a oferta, Sr. Vargas, disse Helena, finalmente soltando a mão dele. Mas como meu sócio disse, o vinhedo não está à venda. E agora mesmo, estamos muito ocupados com a poda. Talvez em outra ocasião. A surpresa cruzou o rosto de Ricardo, mas ele a escondeu rapidamente. Claro, admiro sua dedicação. Mas minha oferta continua de pé. Estarei hospedado no hotel da cidade por alguns dias. Pense nisso. Com outro sorriso encantador, ele se virou, entrou em seu carro e partiu, levantando uma nuvem de poeira que demorou a baixar. Quando o carro desapareceu, um silêncio pesado caiu entre eles. Situações pitorescas, repetiu Mateu com amargo sarcasmo. Então é isso que eu sou para você. O rústico que a amarra a este lugar. Eu não disse isso, replicou Helena, irritada. Mas pensa, não é? Não minta. Um tipo como esse lhe oferece dinheiro e uma vida fácil na cidade e você quase sai correndo. Estava estampado na sua cara. E o que você tem a ver com isso? Esbravejou ela, farta de sua atitude. Está com medo de que, se eu vender minha parte, você perca seu emprego? Ou dói que alguém me trate com um mínimo de educação em vez de rosnar para mim como um cachorro? Cada palavra era um golpe. Eles se enfrentaram sob o sol, suas respirações agitadas pela raiva. Mas por baixo da ira, Mateu sentia algo mais, algo que o queimava por dentro. Era a imagem da mão suave de Ricardo sobre a de Helena, a forma como ele a olhava como se fosse um troféu. Eram ciúmes. Puros, irracionais e violentos. Ele reconheceu isso com uma clareza aterrorizante que o deixou sem fôlego. A única coisa que me importa é este vinhedo, mentiu, sua voz soando mais dura do que pretendia. Importa-me proteger o legado de Dom Ramiro de garotas mimadas e de abutres com carros esportivos. Então, pegue sua tesoura e vá trabalhar. Você tem 500 parreiras para podar antes que o dia termine. Já que decidiu ficar, demonstre que serve para algo mais do que para espantar os pássaros. Sem esperar resposta, ele se virou e se afastou pela fileira de videiras, seus ombros tensos de fúria. Deixou-a sozinha, tremendo de raiva e com as palavras de Ricardo ressoando em sua cabeça. Libertá-la. Era exatamente o que ela queria. Mas por alguma razão, ao ver as costas de Mateu se afastando, sentiu que ser livre de repente não soava tão atraente quanto deveria. O resto do dia trabalharam em silêncio, cada um em um extremo da parcela, o sol caindo a pino sobre eles. Helena sentia cada músculo de seu corpo protestar. Tinha bolhas nas mãos e as costas doíam terrivelmente. Olhava de soslaio para Mateu, que trabalhava sem descanso, com um ritmo constante e eficiente, a camisa colada nas costas pelo suor. Havia uma força bruta nele, uma resistência que a deixava assombrada e, muito a seu pesar, um pouco admirada. No final da tarde, quando o sol começava a tingir o céu de laranja e roxo, ela mal conseguia segurar a tesoura. Mateu se aproximou e a observou. Ela havia podado apenas umas 20 plantas, e o trabalho estava grosseiro e desigual. Ele suspirou. Chega por hoje, disse ele,
sua voz sem a dureza de antes. Soava apenas cansado. Ela soltou a tesoura como se queimasse. Não sou boa nisso. Ninguém é no começo, admitiu ele. Recolheu as ferramentas e começou a caminhar de volta para casa. Ela o seguiu, mancando ligeiramente. Sentia-se humilhada e exausta. O silêncio entre eles agora não era hostil, mas simplesmente vazio. Quando chegaram ao casarão, Helena foi diretamente para seu quarto tomar um banho. A água quente sobre seus músculos doloridos foi um alívio indescritível. Quando desceu para a cozinha, enrolada em um roupão, encontrou Mateu de costas para ela, mexendo algo em uma frigideira. O cheiro de alho e azeite de oliva inundava o ambiente. Ela parou na entrada, observando-o. Sem a hostilidade do dia, ele parecia diferente. Mais jovem, mais vulnerável. Quando ele se virou e a viu, seus olhos percorreram o corpo dela, detendo-se em suas pernas nuas por baixo do roupão antes de voltarem ao seu rosto. Helena sentiu-se corar e apertou o cinto do roupão. Pensei que não teria forças para cozinhar, disse ele como explicação. Havia preparado macarrão. Uma refeição simples. Comeram novamente em silêncio, mas desta vez era um silêncio diferente. Um silêncio de exaustão compartilhada. Foi Mateu quem o quebrou. Eu deveria ter falado com você daquele jeito esta manhã, disse, sem olhá-la, concentrado em seu prato. Helena ergueu o olhar, surpresa com o pedido de desculpas. Aquele cara, o Vargas, ele me tirou do sé, eu notei, respondeu ela, com um meio sorriso irônico. Parecia que você ia bater nele. Eu considerei seriamente, admitiu ele, e pela primeira vez, uma faísca de humor brilhou em seus olhos escuros antes de desaparecer. Esse tipo de homem, eles vêm aqui pensando que podem comprar tudo. A terra, as pessoas. Não respeitam nada. Suponho que ele está acostumado a ter mulheres caindo a seus pés, disse Helena, lembrando-se do sorriso fácil de Ricardo. E você? Esteve a ponto de cair? Perguntou Mateu, seu tom de repente sério, seu olhar fixo no dela, intenso e penetrante. A pergunta a pegou de surpresa. Sentiu novamente o calor subir pelo pescoço. Lembrou-se do desprezo dele por Mateu e da oferta de libertá-la. Mas também lembrou-se da desagradável sensação possessiva no olhar de Ricardo. Digamos que a falta de modos dele me fez mudar de ideia, respondeu ela, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Um sorriso lento desenhou-se nos lábios de Mateu. Era um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas que transformou seu rosto por completo. O capataz rude e amargurado desapareceu por um instante, revelando um homem incrivelmente atraente. O coração de Helena acelerou. Terminaram de jantar e, por um acordo tácito, recolheram os pratos juntos. Moviam-se na pequena cozinha com uma sincronia estranha, seus corpos roçando-se de vez em quando, enviando pequenas descargas elétricas através de sua pele. Enquanto Helena lavava a louça, uma taça escorregou de suas mãos ensaboadas e caiu no chão, quebrando-se em 1000 pedaços. Droga! Exclamou ela, abaixando-se instintivamente para pegar os cacos. Cuidado! Não toque nisso, ordenou Mateu, agachando-se ao seu lado. Ele segurou a mão dela antes que ela pudesse tocar um pedaço afiado. Seus dedos, calosos e fortes, envolveram os dela, finos e agora trêmulos. Ambos ficaram parados, ajoelhados no chão da cozinha, com as mãos entrelaçadas entre os vidros quebrados. A luz quente da cozinha os envolvia. Daquela perspectiva, tão perto do chão, o mundo parecia ter se reduzido àquele pequeno espaço, àquele contato. Mateu ergueu o olhar do vidro quebrado e a olhou. Você poderia ter se cortado, disse em um sussurro. Não pensei, respondeu ela, sua voz igualmente baixa, perdida na intensidade do olhar dele. Lentamente, ele levou a mão ao rosto dela. Seu polegar áspero acariciou sua pele macia, logo abaixo do olho. Foi um gesto terno, protetor, tão inesperado que roubou o fôlego de Helena. Ele se inclinou em sua direção, fechando o espaço que os separava. Helena não se afastou. Não queria. Seu coração martelava em seus ouvidos, uma mistura de medo e antecipação. Suas pálpebras se fecharam enquanto ele se aproximava cada vez mais, seu hálito quente se misturando ao dela. Ele estava prestes a beijá-la. Estavam a milímetros de distância quando o telefone da casa, um velho aparelho pendurado na parede, soou com um barulho estridente que os fez saltar como se tivessem levado um choque.
Separaram-se bruscamente, o feitiço quebrado. Mateu levantou-se num pulo, praguejando em voz baixa, enquanto Helena continuava ajoelhada no chão, tremendo. Sim, latiu Mateu ao telefone. Ele escutou por um momento, seu rosto mudando de frustração para preocupação. Entendo. Sim, claro. Estou indo para aí agora mesmo. Ele desligou o telefone e passou as mãos pelo cabelo. O que aconteceu? Perguntou Helena, levantando-se. Uma geada, disse ele, com a voz tensa. A previsão mudou, adiantou. Se a temperatura baixar demais esta noite, perderemos todos os brotos novos. Toda a colheita do ano pode ser arruinada. A gravidade de suas palavras a atingiu com força. O que vamos fazer? Temos que ligar os aspersores anti-geada e os aquecedores em toda a parcela norte. É um trabalho para a noite toda. Ele se dirigiu à porta, pegando uma jaqueta grossa do cabide. Fique aqui. Você não poderia ajudar. Claro que posso, protestou ela, a adrenalina substituindo seu cansaço. São 50 hectares. Você não pode fazer isso sozinho. Não vou ficar de braços cruzados enquanto minha herança congela. Diga-me o que tenho que fazer. Mateu parou e olhou para ela. Viu em seus olhos uma determinação que não havia visto antes. Não era a princesa da cidade que reclamava do trabalho duro. Era a neta de Ramiro, com o fogo e a teimosia de seu avô no olhar. Ele assentiu a contragosto. Está bem. Vista a roupa mais quente que tiver e umas botas. Temos uma longa noite pela frente. Passaram as horas seguintes lutando lado a lado na escuridão gelada do vinhedo. A temperatura caía vertiginosamente e um manto de névoa congelante começava a cobrir o chão. Mateu ensinou-a como ativar os enormes ventiladores que misturavam o ar mais quente das camadas superiores com o ar frio de baixo, e como acender os pequenos aquecedores de parafina que colocavam estrategicamente entre as fileiras. Era um trabalho exaustivo e repetitivo. O frio entrava nos ossos de Helena, suas mãos estavam dormentes apesar das luvas, e seus músculos, já doloridos, gritavam em protesto. Mas ela continuou, movida por uma força que não sabia que tinha. Ver Mateu trabalhar era uma lição de pura força de vontade. Ele se movia com uma urgência controlada, seu hálito formando nuvens brancas no ar frio, seus olhos examinando constantemente os termômetros espalhados pelo campo. Apesar da crise, ele parecia estar em seu elemento, um general defendendo seu território. Em um momento, enquanto lutavam com uma válvula emperrada em um dos aspersores, Helena escorregou em um pedaço de barro congelado. Estava prestes a cair quando os braços de Mateu a envolveram pela cintura, segurando-a com força contra seu corpo. Peguei você, disse ele, seu rosto a centímetros do dela, ambos ofegantes. Apesar do frio glacial, ela sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo. Podia sentir a rigidez do peito dele contra suas costas, a força de seus braços protegendo-a. Ficaram assim um segundo a mais do que o necessário, envolvidos na escuridão e no barulho dos ventiladores. Obrigada, sussurrou ela. Ele apenas assentiu, ajudando-a a recuperar o equilíbrio antes de soltá-la, embora suas mãos parecessem hesitar por um instante antes de se afastarem. Continuaram trabalhando até que os primeiros raios da alvorada tingiram o horizonte. Exaustos, sujos e gelados até os ossos, finalmente pararam. A temperatura havia começado a subir. Eles tinham conseguido. Os brotos estavam a salvo. Retornaram ao casarão em silêncio, caminhando um ao lado do outro enquanto o sol nascia sobre os vinhedos. Entraram na cozinha e ficaram ali, sem saber o que fazer ou dizer. A tensão sexual da noite anterior havia se transformado em algo diferente, um companheirismo forjado na adversidade, um respeito mútuo conquistado com muito esforço. Fizemos uma boa equipe, disse Helena em voz baixa, quebrando o silêncio. Sim, admitiu Mateu, olhando para ela. Ele tinha o rosto manchado de fuligem e o cabelo desgrenhado, mas para Helena, ele nunca parecerá mais atraente. Você me surpreendeu esta noite, Helena. Eu também me surpreendi, confessou ela. Sem aviso, ele deu um passo em sua direção e, com uma suavidade que a deixou sem fôlego, levantou a mão dela e roçou com o polegar uma mancha de graxa em sua bochecha. O gesto foi tão íntimo, tão terno, que Helena sentiu seus joelhos fraquejarem. Ficaram se olhando nos olhos, o esgotamento desaparecendo, substituído pela mesma corrente elétrica que havia crepitado entre eles desde o início.
Desta vez, não houve telefone para interrompê-los. Lentamente, Mateu inclinou a cabeça e a beijou. Não foi um beijo apressado nem violento, mas terno e exploratório, como se tivesse todo o tempo do mundo. Seus lábios eram firmes, mas suaves, com gosto de café e da noite fria. Helena devolveu o beijo, uma rendição total ao sentimento que vinha crescendo entre eles. Suas mãos subiram para se enroscar no cabelo dele enquanto os braços dele a envolviam, atraindo-a completamente para si. Era um beijo que apagava tudo, o rancor, as palavras ofensivas, o testamento. Naquele momento, eles não eram sócios à força nem inimigos declarados. Eram apenas um homem e uma mulher que haviam se encontrado em meio à dor e à desconfiança, e que estavam descobrindo algo poderoso e assustador no processo. O beijo se aprofundou, tornando-se mais faminto. Mateu a levantou e a sentou sobre o balcão da cozinha, colocando-se entre suas pernas. Suas mãos exploraram o corpo dela, traçando a curva de suas costas por baixo da jaqueta grossa. Helena arqueou o pescoço, dando-lhe mais acesso, enquanto seus dedos desajeitados tentavam desabotoar os botões da camisa dele. Um gemido escapou de seus lábios. Quando ele rosnou o nome dela contra seus lábios, um som gutural, a meio caminho entre o desejo e o desespero. Helena, disse, como se a palavra fosse ao mesmo tempo uma prece e uma maldição. Ela respondeu puxando suavemente seu cabelo, trazendo-o para mais perto, precisando sentir cada centímetro dele. Ela se esqueceu do frio, do cansaço, da herança e da raiva. Só existia ele, suas mãos, sua boca, e um calor que se espalhava de seu ventre, ameaçando consumi-la por completo. Ele desceu os beijos para sua mandíbula, para seu pescoço, encontrando o ponto sensível logo abaixo de sua orelha. Ela ofegou, arqueando-se contra ele. Mateu, nós não deveríamos, sussurrou ela, embora suas ações dissessem o contrário. Suas mãos já estavam sob a camisa dele, sentindo a pele quente e os músculos tensos de suas costas. Eu sei, respondeu ele com a voz rouca contra a pele dela, enviando um arrepio por todo o seu corpo. Eu te odiei antes mesmo de te conhecer, e te desejei desde o primeiro segundo em que te vi, descendo daquele táxi com seus ares de rainha. A confissão a atingiu com a força de um soco. Eu te desprezei, admitiu ela em um sussurro entrecortado. Desprezei sua arrogância, sua forma de me olhar como se eu não valesse nada. Porque quando eu te olho, disse ele, levantando a cabeça para olhá-la nos olhos, seu olhar ardendo com uma intensidade que a fez tremer, vejo a única coisa que poderia me fazer perder o controle. E isso me apavora. Sem mais palavras, ele voltou a beijá-la, um beijo que não era mais terno, mas possessivo, faminto. Suas mãos subiram da cintura dela, segurando seus seios por cima da roupa. Helena gemeu em sua boca. Era demais. Muita sensação, muito sentimento. A noite de luta pelo vinhedo havia derrubado todas as suas defesas, deixando-os vulneráveis e crus um para o outro. Ele a ergueu do balcão como se ela não pesasse nada, sem quebrar o beijo, e a levou para dentro da casa, subindo as escadas aos tropeços, esbarrando em suas próprias roupas que tiravam pelo caminho. Não chegaram a nenhum quarto específico, mas pararam na escura e silenciosa sala de estar principal, iluminados apenas pela pálida luz do amanhecer que entrava pelas altas janelas. Ele a deitou sobre o velho tapete persa que pertencera a seus avós. Por um momento, a crueza da situação a assustou. Mas então ele se deitou ao lado dela, olhou-a nos olhos e acariciou seu rosto com uma ternura que desmentia a urgência de seu corpo. Aqui. Com você, sussurrou ele. E isso foi tudo o que ela precisou. Entregaram-se um ao outro com o desespero de dois náufragos que finalmente encontram terra firme. Foi desajeitado, intenso e absolutamente perfeito. A culminação de dias de tensão, de olhares roubados, de palavras não ditas e de uma atração tão potente que era inútil lutar contra ela. Quando terminaram, ficaram abraçados sob o tapete, a luz do amanhecer os banhando, suas respirações voltando lentamente ao normal. O silêncio que se instalou entre eles não era desconfortável. Era um silêncio cheio, pesado de significado. Helena apoiou a cabeça no peito de Mateu, ouvindo as batidas de seu coração. E agora? Sussurrou ela depois de um longo tempo. Mateu demorou a responder. Sua mão acariciava distraidamente o cabelo dela. Eu não sei, admitiu ele com uma sinceridade brutal. Só sei que te odiar vai ser muito mais difícil a partir de agora. Ela soltou uma pequena risada,
que soou estranha na quietude da manhã. Para mim também. Ficaram assim até que o sol subiu por completo, pintando a sala com cores quentes. O mundo exterior, com seus problemas e cláusulas testamentárias, pareceu desvanecer-se. Mas não podia durar. O som dos primeiros trabalhadores chegando ao vinhedo os trouxe de volta à realidade. Vestiram-se rapidamente, sem se olharem nos olhos, a intimidade da noite substituída por uma nova e incômoda falta de jeito. Vou preparar um café, disse Mateu, saindo da sala. Helena ficou sozinha, com o corpo dolorido pelo trabalho e pelo amor, e a mente em um turbilhão. O que eles haviam feito? Tinha sido um erro monumental ou a única decisão certa que ela tomara desde que voltará? Na cozinha, Mateu apoiou-se na pia, jogando água fria no rosto. Olhou-se no pequeno espelho pendurado na parede. Viu o mesmo homem de sempre, mas sentia-se um estranho. Ele a havia julgado, condenado sem conhecê-la. E agora, depois de tocá-la, de senti-la tremer em seus braços, todo o seu ressentimento parecia vazio e estúpido. Ele a odiava porque ela representava o abandono que Ramiro sofrerá. Mas e se ele estivesse enganado? E se a história que ele havia contado a si mesmo fosse apenas uma parte da verdade? Quando Helena desceu, o café já estava pronto. Ele serviu uma xícara para ela sem dizer uma palavra. Ela pegou, seus dedos se roçando por um instante. Sobre ontem à noite, começou ela. Ontem à noite, nós salvamos o vinhedo de uma geada, interrompeu ele, sem querer ainda dar um nome ao que havia acontecido entre eles. Era frágil demais. Deveríamos ir verificar os danos, se é que há algum. Ela sentiu, grata pelo adiamento. Precisavam de tempo. Tempo para entender o que significava essa nova conexão em meio ao acordo forçado deles. Os dias que se seguiram foram estranhos. Trabalhavam juntos, mas agora havia uma consciência constante do corpo um do outro. Um toque casual de mãos ao passar uma ferramenta, um olhar que se prolongava um segundo a mais do que o necessário. A hostilidade havia desaparecido, substituída por uma tensão carregada de desejo não resolvido. Às vezes, à noite, encontravam-se na biblioteca ou na cozinha e conversavam. Falavam de tudo e de nada. Do vinhedo, de livros que haviam lido, de cidades que ela visitará. Lentamente, dolorosamente, começavam a se conhecer. Helena descobriu que, por baixo da fachada rude de Mateu, havia um homem inteligente, com uma paixão pela terra que era quase poética. Ele, por sua vez, descobriu que a princesa da cidade era tenaz, incrivelmente resistente e possuía uma curiosidade voraz por aprender tudo sobre o processo do vinho. Mas não voltaram a se tocar. Era como se ambos soubessem que, se cruzassem aquela linha novamente, não haveria volta. Um dia, enquanto revisavam as contas no escritório de Ramiro, Helena encontrou uma pequena gaveta trancada na escrivaninha. "O que tem aqui?" perguntou. Mateu encolheu os ombros. "Não faço ideia." Ramiro sempre a mantinha fechada. Dizia que eram coisas pessoais. A curiosidade foi mais forte. Depois de procurar em vários lugares, encontraram um molho de chaves velhas em uma lata de tabaco na estante. A terceira chave serviu. Dentro da gaveta, não havia documentos importantes nem dinheiro. Havia um pacote de cartas, amarradas com uma fita de seda desbotada, e uma pequena caixa de madeira. Helena pegou as cartas. A caligrafia era de seu avô. Eram rascunhos de cartas endereçadas a ela, cartas que ele nunca enviou. "Minha querida Helena", leu em voz alta, sua voz tremendo. "Cada dia que você passa longe é um espinho em meu coração. Eu te mandei para longe para te proteger, mas temo que, ao fazê-lo, eu a tenha perdido para sempre. A ganância daquele homem não tem limites. O Sarmiento não perdoam uma afronta, e temo que queiram cobrar a velha dívida usando você." "O Sarmiento?" perguntou Mateu, franzindo a testa. Essa família era dona das terras vizinhas. Tiveram uma grande disputa com seu avô há mais de 20 anos. Perderam quase tudo e culparam Ramiro. Mas eu pensei que tivessem ido embora da região. Helena abriu a pequena caixa de madeira. Dentro, sobre um leito de veludo puído, havia metade de uma moeda de prata antiga, partida de forma irregular. Ela não entendeu o que significava. Antes que pudessem investigar mais, o som de um carro de luxo subindo novamente o caminho os interrompeu. Ambos ficaram tensos. Era Ricardo Vargas.
Desta vez, ele não parou no pátio. Dirigiu até a varanda como se fosse o dono do lugar e desceu do carro. Usava um terno caro e um sorriso que não chegava aos olhos. Torres, Rivas, disse como saudação, entrando na casa sem ser convidado. Vejo que continuam brincando de fazendeiros. O que você quer, Vargas? Perguntou Mateu, colocando-se instintivamente na frente de Helena. Venho lhes fazer uma nova oferta, disse Ricardo, passeando o olhar pelo interior do casarão. Uma que não poderão recusar. Vejam bem, eu andei fazendo meu dever de casa. E descobri alguns detalhes fascinantes sobre a história deste vinhedo. Detalhes sobre velhas dívidas, dívidas não pagas. O sangue de Helena gelou nas veias. Olhou para Mateu, que estava com o maxilar tão cerrado que parecia que ia se quebrar. Acontece que Dom Ramiro, em sua juventude, devia uma quantia considerável de dinheiro à família Sarmiento, continuou Ricardo, saboreando cada palavra. Uma dívida que nunca foi totalmente paga. Os Sarmiento caíram em desgraça, sim, mas o documento que comprova essa dívida não desapareceu. E adivinhem quem o encontrou, e o comprou. Ele tirou um documento amarelado de sua pasta e o deixou sobre a mesa. Segundo isto, com os juros acumulados por 20 anos, vocês me devem uma quantia que vale, casualmente, mais ou menos metade do valor desta propriedade. Tenho duas opções para vocês. Me paguem, o que duvido que consigam, ou me cedam 50% do vinhedo. A parte da senhorita Torres, para ser exato. O ultimato ficou flutuando no ar, venenoso e asfixiante. Helena sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Olhou para Mateu, esperando que ele dissesse algo, que negasse aquela loucura. Mas ele estava pálido, seus olhos fixos no documento. Então é isso, disse Helena em voz baixa, a compreensão atingindo-a com uma clareza brutal. Olhou para Ricardo e depois para Mateu. Por isso meu avô me afastou? Estava me protegendo disso? Deles? E você? Você sabia? Sabia dessa disputa? Eu não sabia nada dessa dívida, disse Mateu com a voz rouca, sem desviar os olhos de Ricardo. Sério? Disse Ricardo com uma risada zombeteira. O fiel capataz, a sombra de Ramiro, não sabia nada do segredo mais obscuro de seu patrão? Vamos lá, Rivas. Eu sei que Ramiro o criou, que o protegeu. Talvez porque você também tenha algo a ver com essa história, não é mesmo? Talvez tenha um sobrenome que não usa com muita frequência. Mateu avançou, um rugido de fúria saindo de sua garganta, mas Helena o deteve, pondo a mão em seu peito. Basta! Gritou ela. Olhou para Ricardo com todo o desprezo de que foi capaz. Fora da minha casa. Ricardo sorriu. Como queiram. Vocês têm uma semana para decidir. Ou me pagam, ou me entregam a escritura da metade da propriedade. Caso contrário, meus advogados se encarregarão de embargá-la por inteiro. Aproveitem seu tempo juntos. Ele se virou e foi embora com a mesma arrogância com que havia chegado. Quando o som de seu carro desapareceu, Helena se virou para Mateu. Estava tremendo, não de medo, mas de uma raiva gelada. Olhe nos meus olhos e me diga que não sabe do que aquele homem estava falando, exigiu ela. Diga-me que não há mais segredos nesta casa. Mateu a olhou, e nos olhos dele ela não viu uma negação, mas uma dor profunda e um conflito que a aterrorizaram. O silêncio dele foi a resposta mais ruidosa e devastadora que ela poderia ter recebido. A frágil confiança que haviam construído, a intimidade que haviam compartilhado no chão da sala, tudo se despedaçou em um instante. O silêncio que Mateu deixou foi mais ensurdecedor que qualquer grito. Ele ficou ali, no meio da sala que havia sido testemunha de sua paixão poucas horas antes, e Helena viu como o homem forte, o capataz inabalável, desmoronava por dentro. Seu rosto era uma máscara de agonia. O ar tornou-se denso, irrespirável, carregado com o peso de um segredo que esmagava tudo. Diga-me a verdade, Mateu, repetiu ela, sua voz agora um sussurro quebrado, uma súplica. Toda a verdade. Eu devo isso a você e devo ao meu avô. E, droga, eu devo a mim mesma. Ele engoliu em seco com dificuldade, o som áspero na quietude do cômodo. Seus olhos escuros, que ela havia aprendido a ler, a desejar, estavam agora cheios de uma vergonha tão profunda que a feriu fisicamente. Meu nome, começou ele, sua voz quase inaudível, não é Mateu Rivas. Rivas era o sobrenome da minha mãe.
Ele fez uma pausa, como se forçar a dizer as palavras seguintes lhe arrancasse algo da alma. Meu nome completo é Mateus Sarmiento Rivas. Helena sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. Sarmiento. O nome da carta de seu avô. O nome dos inimigos, da ameaça. Ela recuou um passo, o gesto puramente instintivo, uma reação de autoproteção. A mão que antes havia repousado em seu peito agora parecia queimada, traída. Você é um deles, sussurrou ela, a incredulidade tingindo cada sílaba. O filho do inimigo do meu avô, vivendo em sua casa, trabalhando sua terra. Eu não sou como eles, exclamou ele, a dor se transformando em uma súplica desesperada. Ele deu um passo em sua direção, mas parou quando ela recuou novamente. Meu pai se consumiu no ódio, no rancor por ter perdido suas terras em uma aposta ruim que ele mesmo fez. Culpou seu avô por todas as suas desgraças. Vivi minha infância ouvindo veneno, planos de vingança. Quando meu pai morreu e minha família desmoronou, minha mãe, doente e desesperada, me trouxe aqui. Ela suplicou a Dom Ramiro que me acolhesse, que me salvasse daquele legado de ódio. E seu avô, aquele homem que meu pai havia caluniado por anos, abriu sua porta para mim. Deu-me um lar, um trabalho, um propósito. Criou-me como um filho, com uma condição, que eu deixasse o sobrenome Sarmiento para trás, que me tornasse um homem de bem, um homem da terra, não um homem de rancor. As lágrimas corriam pelas bochechas de Helena sem que ela percebesse. A traição era tão complexa, tão intrincada, que ela sabia onde começava o engano e terminava a proteção. E a dívida? Perguntou ela, sua voz tremendo de raiva e de dor. Também é mentira. Não. A dívida era real, admitiu ele, baixando a cabeça. Seu avô tentou pagá-la por anos, mas minha família se recusava a aceitar o dinheiro. Eles não queriam justiça, queriam humilhação. Queriam vê-lo arruinado. Quando voltei a ter contato com o que restava da minha família, descobri que Ricardo, um primo distante que herdou toda a malícia familiar, havia se tornado obcecado por essa dívida, via-a como um bilhete para recuperar o antigo poder. Seu avô a afastou para protegê-la dele, Helena. Porque Ricardo havia como a peça final para sua vingança. Se conseguisse te pegar, de alguma forma, ele sentia que poderia destruir completamente o espírito de Ramiro. E você deixou que eu te odiasse, que te chamasse de um simples empregado, que acreditasse que você era ninguém, disse ela, as peças se encaixando de uma maneira horrível. Você me deixou viver na ignorância, na minha própria casa. Porque eu te amo, gritou ele finalmente, a confissão saindo de seus lábios como uma torrente de lava, uma verdade que ele havia mantido reprimida por anos. A palavra ressoou na sala, suspensa entre eles, tão chocante e poderosa que deixou ambos sem fôlego. Eu te amo desde as histórias que Ramiro me contava sobre você, a menina das tranças que corria por estes vinhedos. Eu te odiei quando você não veio ao funeral dele porque amar e odiar eram a mesma coisa, eram duas faces da mesma obsessão que eu sentia por você. Tive medo de que se você descobrisse quem eu era, me olharia com os mesmos olhos com que olha para Ricardo agora. Com nojo. E eu preferia o seu desprezo por eu ser um capataz ao seu ódio por ser um sarmiento. Helena ficou paralisada, sua mente incapaz de processar o turbilhão de emoções. Traição, raiva, dor e amor. Tudo era um emaranhado indecifrável. Sem dizer mais uma palavra, ela se virou e subiu correndo para seu quarto, batendo a porta com uma força que retumbou por toda a casa. Ela desabou na cama, soluçando com uma angústia que parecia não ter fim. Nos 2 dias seguintes, o casarão se tornou um mausoléu. Mal se cruzavam. Compartilhavam o teto, a terra, as memórias, mas um abismo insondável havia se aberto entre eles. Mateu parecia um fantasma, seu rosto abatido, seus olhos fundos. Continuava trabalhando, mas de forma mecânica, sem a paixão que o caracterizava. Helena, por sua vez, passava as horas trancada no escritório, revirando os papéis de seu avô, procurando algo, qualquer coisa que desse sentido àquela loucura. Sentia-se sozinha e perdida. Considerou a ideia de se render, de ligar para Ricardo, entregar sua parte e ir embora para sempre. Mas a ideia de deixar Mateus sozinho para enfrentar aquele abutre, a ideia de abandonar o legado que seu avô havia confiado a ambos, revirava seu estômago. No 3º dia, com o coração apertado, ela voltou a abrir a gaveta secreta. Olhou para a pilha de cartas não enviadas e a pequena caixa de madeira.
Desta vez, algo chamou sua atenção. Debaixo do forro de veludo da caixa, havia um pequeno relevo. Com os dedos trêmulos, ela levantou o tecido puído. Havia um fundo falso. E dentro, outra metade de moeda, idêntica à primeira, e uma carta dobrada, está com seu nome escrito na caligrafia familiar de seu avô. Com o coração na mão, ela a desdobrou. Minha queridíssima Helena, começava. Se você está lendo isto, significa que o segredo veio à tona e que eu não estou mais aí para guiá-la. Perdoe-me pelo engano, mas fiz isso por amor. O menino, Mateu, chegou a mim como um animalzinho ferido, cheio do veneno de seu pai. Mas eu vi nos olhos dele a alma de sua mãe, uma boa mulher presa em uma família ruim. Criá-lo foi o maior desafio e o maior presente da minha vida. Tentei protegê-lo de seu passado e proteger você da ganância da família dele. Estas duas metades de moeda são o símbolo de uma promessa que fiz à mãe dele antes que ela morresse, que eu criaria Mateu como um Rivas, como um homem de bem, e que um dia as duas metades de nossas famílias, quebradas pelo ódio, voltariam a se unir. Meu último sonho, minha menina, não era apenas que você salvasse este vinhedo, mas que fosse você quem unisse as moedas. Sei que te coloquei em uma situação impossível. Mas vejo a forma como ele te olha, mesmo quando acreditava te odiar. E vejo a força em você. O ódio é um fogo que se consome. Só o amor pode construir algo que perdure. Confie no seu coração. Ele é a melhor parte de mim, a melhor parte da mãe dele, e sua única salvação é o seu perdão. Helena deixou a carta cair, as lágrimas embaçando as palavras de seu avô. Sentiu uma onda de clareza, de compreensão. Não sentia mais a raiva da traição, mas o peso do sacrifício de seu avô e a dor de Mateu. O amor que haviam compartilhado não era uma mentira construída sobre segredos, era a verdade que os segredos haviam tentado ocultar. Ela pegou as duas metades da moeda e a carta e saiu do escritório. Procurou por Mateu e o encontrou na adega, sentado em um barril velho, com a cabeça entre as mãos, a imagem viva da derrota. Aproximou-se dele em silêncio e lhe estendeu as duas metades da moeda. Ele ergueu o olhar, seus olhos avermelhados e vazios. Viu as moedas e a carta na mão dela e compreendeu. Você encontrou, sussurrou ele. Ele queria que estivéssemos juntos, disse Helena, sua voz suave, mas firme. Ele acreditava que poderíamos acabar com isto. Ele acreditava em nós. Mateu se levantou. Helena, eu sinto muito. Eu deveria ter lhe contado. Cada dia era uma tortura. Eu sei, disse ela, dando o último passo que os separava. Colocou as duas metades da moeda na palma da mão dele e depois cobriu a mão dele com a sua. O passado não importa mais. A única coisa que importa é o que faremos agora. Juntos. Ele a olhou, um vislumbre de esperança lutando para sair de seu desespero. Ricardo virá amanhã. O prazo acaba. Pois que venha, disse Helena com uma nova determinação em sua voz. E o que diremos a ele? Perguntou ele. Helena ficou na ponta dos pés e lhe deu um beijo suave nos lábios. Que vá para o inferno. E que se ele quiser este vinhedo, terá que passar por cima de nós dois. Juntos. Não me importa ser Torres, Rivas ou Sarmiento. Eu só quero ser sua, Mateu. Um soluço escapou do peito de Mateu, um som de alívio, de redenção. Ele a abraçou com força, afundando o rosto em seu cabelo, respirando seu cheiro como se fosse ar depois de se afogar. Eu te amo, disse ele contra o pescoço dela. Deus, Helena, como eu te amo. Ficaram abraçados por um longo tempo, recompondo as peças quebradas de sua confiança, solidificando seu amor em uma promessa silenciosa. No dia seguinte, esperaram por Ricardo na varanda, sentados um ao lado do outro, com as mãos entrelaçadas. Quando seu carro de luxo apareceu, eles se levantaram, uma frente unida. Ora, ora, disse Ricardo, descendo do carro com seu sorriso de predador. Tomaram uma decisão inteligente? Onde eu assino? Você vai assinar nada, Ricardo, disse Helena, sua voz fria como aço. Estivemos falando com o advogado Ramírez. Acontece que dívidas desse tipo prescrevem em 20 anos. E a sua prescreveu há exatamente 6 meses. O documento que você tem não vale nem o papel em que está escrito. O sorriso de Ricardo congelou. O quê? Isso é impossível. Meu avô não era tolo, interveio Mateu,
sua voz firme e segura. Ele sabia que só precisava esperar. Por isso te enrolou, por isso aguentou suas ameaças. Ele nos deixou este problema não como um fardo, mas como um teste. Para ver se o ódio da sua família era mais forte que a oportunidade que ele estava nos dando de construir algo novo. O rosto de Ricardo se contraiu em uma careta de fúria. Você acha que isso acaba aqui, primo? Cuspiu ele, a palavra primo carregada de veneno. Isto é pelo sangue, pela honra da família. Minha família é ela, disse Mateu, apertando a mão de Helena. E minha honra está nesta terra que sua família desprezou. Acabou, Ricardo. Você perdeu. Agora, suma da nossa propriedade. Ricardo os olhou, sua raiva impotente ricocheteando contra o muro de serenidade que ambos projetavam. Pela primeira vez, ele parecia pequeno, patético. Sem dizer mais uma palavra, entrou em seu carro e foi embora, desta vez levantando uma poeira de derrota com gosto de vitória. Quando o carro desapareceu, Mateu e Helena se viraram para se olhar. Um enorme sorriso se espalhou pelos lábios de Helena. Viu a cara dele, disse ela, rindo. Mateu também riu, uma risada profunda e sincera que Helena nunca o tinha ouvido dar. Ele a levantou nos braços e a girou. Conseguimos! Gritou ele contra o céu azul. Nós conseguimos! Ele a desceu lentamente e, sem deixar de olhá-la nos olhos, a beijou. Foi um beijo de triunfo, de libertação e de um amor tão profundo que ambos sabiam que duraria para sempre. Alguns anos mais tarde, o vinhedo Santa Cruz estava mais próspero do que nunca. Um novo vinho, chamado O Legado de Ramiro, ganhava prêmios por todo o país. Mateu e Helena haviam se casado em uma cerimônia simples, sob o carvalho mais antigo da propriedade, cercados pelos trabalhadores que haviam se tornado sua família. Numa tarde de outono, enquanto o sol se punha, tingindo de ouro as folhas das parreiras, Helena estava sentada na varanda, balançando-se suavemente. Mateu se aproximou por trás e envolveu seus ombros, beijando sua têmpora. Entregou-lhe um copo de suco de uva sem álcool. Para a futura mãe dos meus filhos, sussurrou ele em seu ouvido. Helena sorriu e se encostou nele, colocando uma mão sobre sua barriga, já levemente saliente. Nosso filho ou filha terá os melhores pais do mundo. E crescerá em um lugar onde o amor é mais forte que qualquer lembrança ruim. Mateu ajoelhou-se na frente dela e beijou sua barriga com reverência. Ele ou ela crescerá sabendo que os sobrenomes definem uma pessoa, mas sim seus atos. E que um lar se constrói com perdão e compaixão. Ele a deixou por uma obsessão, o rancor que herdou e um medo cego da verdade, acreditando que seu segredo era a única forma de protegê-la e proteger a si mesmo. Mas quando a viu lutar por ele, por seu legado comum, quando sentiu a força de seu perdão, compreendeu que o verdadeiro legado estava na terra, mas no coração valente daquela mulher. A história de Mateu e Helena é um poderoso lembrete de que as velhas dívidas do ódio só podem ser pagas com o amor do presente. Às vezes, as segundas chances são para recuperar o que perdemos, mas para nos tornarmos, através da dor e da verdade, a pessoa que sempre deveríamos ter sido. E se você gostou, inscreva-se no canal.